Vou ministrar uma canção, queria que vocês prestassem bastante atenção na letra dessa canção. Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Tanto que eu trabalhei, tanto que me desgastei, tanto que o sol me queimou, cuidando da vinha que não era minha, tentando achar meu valor, tentando te impressionar. Será que um dia eu poderia ser suficiente? Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, longe da multidão, eu descobri que sou aceito por ti. Oh, amado Jesus, a tua mesa cura, Senhor. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. Os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Eu te conheci quando aprendi a descansar. E os meus esforços não compram Deus. Os meus esforços não te compram. Só te conheci quando aprendi a desfrutar. Em casa, na mesa, em meio aos meus irmãos, eu descobri a extensão do teu amor. Sem palcos ou aplausos, bem longe da multidão, eu descobri que sou aceito por ti. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim, tem um lugar para você. A tua mesa cura, a tua mesa cura. Aqui tem vinho e pão, tem um lugar para mim. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu vou ler um trecho da Bíblia, vou usar a versão NVI. Está em 2 Samuel, no capítulo 4, verso 4. E assim vai começar a mensagem desta manhã. Uma manhã abençoada, o primeiro dia da semana. E o Senhor vem falar com a gente de algo tremendo. Eu acredito que tem muito da sua história, da minha história.
vai falar de mesa, vai falar de misericórdia, vai falar de bondade, vai falar do reino que nós pertencemos, vai falar do rei que está sobre nós, o rei Jesus. Lá em 2 Samuel, no capítulo 4, verso 4, diz assim: Jonatas, filho de Saul, Saul era o rei, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. E como aconteceu isso? A Bíblia explica, ele tinha 5 anos de idade, quando chegou a notícia de Jezreel, de que Saul e Jonas haviam sido mortos. Haviam morrido. E sua ama, a babá então desse menino, o apanhou, pegou no colo e fugiu às pressas. Mas na pressa, essa babá, essa ama, ela o deixou cair. E ele ficou manco, coxo, aleijado. E o seu nome era Mefibosete. Queria que você repetisse esse nome, Mefibosete. Mefibosete. A Bíblia aqui, ela conta essa situação que aconteceu lá no vale de Jezreel. Era uma planície onde aconteceu uma batalha muito acirrada entre o povo de Israel e os filisteus. E Saul era o rei, e ele estava nessa batalha junto com o filho dele, Jonatas. E naquele dia, ambos morreram, Saul e Jonatas. E a Bíblia conta aqui nesse verso que nós lemos, que no desespero, quando eles ouviram aquela mensagem, o povo de Israel ouviu que o seu rei havia sido morto e o príncipe também, eles tinham perdido a batalha para os filisteus. No desespero da fuga, todos estavam em fuga, a babá do menino Mefibosete, ela o deixa cair. E ele então se torna aleijado. E como naquela época a medicina não era tão avançada e havia pouco conhecimento de ortopedia, os ossos daquela criança se cicatrizaram de forma errada. Por isso seus pés ficaram deformados. Os dois. Um menino de 5 anos. O nome dele, Mefibosete. O nome, amados, tem muito a ver com a nossa vida, com a nossa personalidade, quem nós somos. E o nome Mefibosete em hebraico, ele é composto de 2 partes. A primeira parte significa despedaçado. Mefibosete, Mefi, despedaçado. E a segunda parte significa vergonha. Então nós vamos ouvir essa história muito interessante, a história de Mefibosete. Mas toda essa história, que já me começa, a comover, eu já conheço a história. Toda essa história, o Espírito Santo escreveu aqui na Bíblia para revelar o estado decaído e vergonhoso e um estado terrível de toda a humanidade, de nós, homens e mulheres, que têm o coração despedaçado pelo pecado, envergonhado diante de Deus e dos irmãos. É isso que o Espírito Santo escreve aqui, essa história. Então nós vamos continuar essa história agora no capítulo 9 de 2 Samuel, desde o verso 1. Então aqui fala de Mefibosete, ele era neto do rei Saul, filho de Jonatas, o grande amigo de Davi. Davi tinha um amor muito grande por esse moço, por Jonatas. Ambos cresceram juntos. Jonatas amava Davi, era o seu irmão, era muito amigo. Você deve ter um grande amigo, você deve ter uma grande amiga. E Davi e Jonatas eram dessa maneira. Mefibosete, ele nasceu de uma linhagem real. E ele estava destinado a um dia ser rei. E
Nós lemos, acabamos de ler anteriormente, que quando o rei Saul e Jonatas eles foram mortos numa mesma batalha contra os filisteus, lá no vale de Jezreel, Mefibosete tinha apenas 5 anos de idade. E que a babá, na fuga, com medo, ela se desesperou, pegou o menino de qualquer jeito para correr, o menino caiu e ficou aleijado de ambos os pés. Antes de nós lermos o capítulo 9, eu queria trazer para a nossa realidade, para a sua realidade, para a minha realidade, que muitas vezes, sem pensar nas consequências que vão acontecer depois, nós tomamos algumas atitudes, ou às vezes nós fugimos de situações ou de pessoas e nós cometemos erros. Quem aqui não cometeu erro? Todos aqui cometeram erro. Mas erros que às vezes vão nos acompanhar por muito tempo. Meu Deus, por muito tempo. E se nós não formos curados dessas situações, esses erros vão nos acompanhar pelo resto da nossa vida. Agora voltando aqui na história de Mefibosete, esse menino cresceu, muitos anos se passaram, e Davi já era rei, Davi assumiu o trono de Israel, e se lembrou de uma aliança que ele tinha com aquele moço, com o amigo Jonatas. Essa aliança incluía cuidar um da descendência do outro. Então Davi havia feito uma aliança com Jonatas. Então agora sim, em 2 Samuel no capítulo 9, verso 1, diz assim: certa ocasião Davi já era rei, estava ali no seu trono, estava ali no seu sossego. Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade? Em outras versões, benevolência, bondade. Resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade lá anteriormente com Jonatas? Tem alguém? Então aqui nesse verso que nós lemos, e no capítulo todo 9, Davi ele pergunta se ainda havia algum descendente da casa de Saul a quem ele, Davi, pudesse mostrar bondade por causa da amizade que ele tinha com Jonatas. Davi, como eu falei, havia feito uma aliança de amor e fidelidade perpétua com Jonatas e a toda a sua posteridade. E aí, no verso 3, eu vou ler todo ele. Eu vou ler todo, só um minutinho. Vou ler aqui direto aqui na minha Bíblia. 2 Samuel, capítulo 9. Sabe quando você está assim, nervoso, você está assim com gelo na barriga, aí some tudo de você? Achei. Pode acreditar. Não sou profissional da área. Capítulo 9 então. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa de minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, servos antigos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. E perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade, para que eu possa mostrar a lealdade de Deus? E respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos 2 pés. Onde está ele? Perguntou o rei. E Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Guarda bem esse local, Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. E quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi,
prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu, sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo de que eu o tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre da minha mesa. Mefibosete prostrou-se diante do rei e disse, quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe, devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Continuando, então Ziba disse ao rei, o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Mefibosete tinha um filho, até aqui. Então veja bem, quando Davi perguntou, existe alguém ainda da família do rei, para que eu possa ser bondoso com ele por causa da minha aliança? E aí, um camarada chamado Ziba, nós vamos ver que Ziba não era uma pessoa boa, ele desdenhou do único herdeiro que tinha ali, ele desdenhou, a gente pode ver nas palavras dele, quando ele disse, resta, sim, ainda um filho de Jonatas. Aí o que ele fala? Aleijado dos 2 pés. Ele faz questão de dizer, ele podia simplesmente falar, existe sim, existe um neto que é filho de Jonatas, mora em tal lugar, o senhor quer que eu vá buscá-lo? Mas não, ele tinha que dizer, é um aleijado, é um inválido. Davi aqui, ele não perguntou das condições físicas daquele moço, daquele herdeiro, se ele era coxo, se ele era aleijado, se ele era bom, se ele era rico, se ele era pobre, se ele era merecedor ou não de receber aquela graça. O que Davi aqui, ele queria era agir com bondade para um dos descendentes de Saul e Jonatas. No verso 1, volta lá para mim no verso 1, ele fala, a quem eu possa mostrar lealdade, bondade, por causa da minha amizade com Jonatas. E no verso 2, ele fala, a quem eu possa mostrar lealdade, onde é que está? Eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonas. E no seguinte, na outra, para que eu possa mostrar a bondade de Deus. Aqui subiu o nível. Davi entendeu que ele não poderia fazer nada se não fosse Deus. Cada um de nós aqui, se não for Deus na nossa vida, nós vamos continuar aleijados. O que é uma pessoa? Uma pessoa que é coxa dos 2 pés. Ela não consegue andar muito, ela não consegue correr, ela não chega muito longe. Quando uma pessoa está carregando o seu fardo, os seus pecados, coisas que fez no passado, ela não consegue chegar muito longe. Enquanto outros voam, enquanto outros conseguem se atirar, conseguem ir longe, essa pessoa ela não sai daquele lugar. Porque sempre, aquilo que aconteceu no passado, sempre aquele problema que ela teve, vai impedir aquela pessoa de seguir à frente. Então aqui, quando Davi fala, eu quero mostrar
a bondade de Deus para com essa pessoa. Davi, ele entende muito bem da misericórdia de Deus, que é muito diferente da misericórdia dos homens. Sabe por que Davi entende isso? Porque ele também precisou da misericórdia de Deus. Davi, ele foi assassino. Davi, ele foi adúltero. Davi, ele foi mentiroso. Mas Deus teve misericórdia para com ele. Tanto é que na Bíblia diz que Davi era o homem segundo o coração de Deus. Então Davi, ele entendia muito bem do que era essa bondade de Deus. Ele entendia muito bem o que era essa misericórdia de Deus na vida dele. E aqui, só quem já teve num lamaçal, só quem já passou por muitas dificuldades, é que entende essa misericórdia de Deus. Aquele que nunca precisou da misericórdia de Deus, não consegue entender. E não consegue entender muitas vezes por que tal pessoa que era tão ruim, que era tão má, hoje ela está tão bem diante de Deus. Porque a misericórdia de Deus, a fidelidade de Deus, a bondade de Deus, ela é infinita. E ela não vê a pessoa. Então isso é maravilhoso. E Ziba, então, ele fez questão de dizer que Mefibosete era um aleijado e que vivia em Lodebar. Aí ele chutou o pau, ele pisou na jaca de uma vez. Além do camarada ser um aleijado, ele era também morador de Lodebar. Por que que essa palavra é tão significativa? Eu vou dizer para vocês por quê. O significado dessa palavra Lodebar é sem pasto, sem alimento. Indica um lugar árido, um deserto, um local de esquecimento, um local sem esperança, um lugar de rejeitados. Essa é a cidade de Lodebar. Esse detalhe, mostra a situação difícil de Mefibosete. E Ziba, ele fez questão de dar esse detalhe. Mefibosete ali, além do problema físico que ele tinha um problema emocional, ele tinha um problema social, porque um aleijado naquela época ele vivia de esmolas, ele não podia entrar no templo, um aleijado naquela época ele era mal visto por todos. Aí eu queria lembrar aqui entre nós, sabe quando a nossa autoestima está lá embaixo? Sabe quando você e eu nos sentimos, eu não vou falar a palavra porque está sendo gravado, mas é aquilo do cavalo do bandido. Quando a gente se sente muito pequenino, quando a gente acha que realmente não tem jeito para nós. Nossa autoestima está lá embaixo. E nesse momento a gente também acredita que nada pode acontecer para nos tirar daquela situação. Então vamos voltar aqui a Mefibosete. Era exatamente essa a situação daquele homem. Muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Segunda Samuel, aqui no capítulo 9, verso 5, fala assim: então o rei ouviu tudo aquilo, então o rei mandou trazê-lo de Lodebar. Será que não é nessa manhã que o Senhor está te trazendo de Lodebar? Você com os seus pés tortos, a sua vida arrebentada. Será que não é nessa manhã? Ah, pastor, que isso? Eu já sou crente há quanto tempo? É? E mesmo assim, será que você não está com essa vida arrebentada? Mefibosete, ele recebeu esse convite do rei. Alguém foi até Lodebar
e procurou lá o Mefibosete. Era um lugar distante, um lugar longe dali de Jerusalém. E alguém chegou, um emissário do rei, um enviado do rei chegou e procurou e encontrou Mefibosete e falou: Mefibosete, o rei está te chamando. Eu tenho certeza que naquele momento Mefibosete, ele ficou com muito medo. Porque ele era um descendente do rei que havia sido morto, era outra dinastia. Quando um rei novo assumia, ele matava todos os descendentes do rei anterior, para não ter problema. Mefibosete, naquela situação que ele estava, um emissário do rei chega: Mefibosete, o rei está te chamando no palácio. Estou morto. Acabou. Mas ele aceitou o convite do rei. Nossa situação, o rei está nos chamando nessa manhã para o palácio, para a mesa dele. Nós não podemos ter medo, porque ele está nos chamando exatamente do jeito que nós estamos nessa manhã. Eu vou ler um trecho para vocês de Mateus capítulo 22. É um trecho um pouco longo, do verso 1 ao 14. Vocês vão me acompanhar aqui. Uma história que Jesus conta. Diz assim: Jesus lhes falou novamente em parábola, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho, e enviou seus servos que tinham sido convidados para o banquete. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados ao banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, o rei enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o grande banquete de casamento. Mas eles não deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Pensa bem se você não se enquadra nisso. E os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete do casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente de boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados, aleijados, cegos e tudo mais. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando a veste nupcial. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E o homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-nos para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dente, pois muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. O rei Davi mandou buscar Mefibosete. E quando Mefibosete então ele é trazido à presença do rei, ele se prostra. Não tinha como ser diferente. O medo que ele tinha, ele se jogou ali diante do trono do rei e se prostrou, se abaixou. E nós podemos imaginar o medo que aquele homem estava sentindo. Sabe, queridos, ninguém na condição de Mefibosete poderia entrar na sala do trono, ficar diante do rei. Ele seria morto com certeza. A gente vê isso no livro de Esther, quando Mardoqueu ficou sabendo que havia um decreto contra os judeus, ele era um deles. Ele queria ir até a sala do rei, mas como ele iria se ele estava todo maltrapilho? Ele se vestiu de saco, colocou cinza na cabeça, ele não podia entrar na sala do rei. E a Bíblia fala isso lá no livro de Esther. Um outro lugar que a Bíblia fala que essas pessoas não poderiam nem estar tristes na presença do rei. No livro de Neemias, Neemias diz: eu estava triste com meu semblante triste. Ninguém pode chegar triste na presença do rei.
O rei só pode ter pessoas em festas, pessoas alegres, pessoas assim, assado. E nós vemos isso também ali. E o que acontece com Mefibosete? Um coxo, um mendigo, além de tudo, sendo descendente de Saul, ele poderia ser morto. E no verso 7 do capítulo 9, o rei diz a ele: não tenha medo. O que o rei diz para você nessa manhã: não tenha medo. Pois é certo que eu tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jônatas, seu pai, e vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô, Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Amados, assim é o nosso Pai Celestial. É assim que o nosso Pai nos trata, é assim que Ele fala conosco. Ele nunca esquece, o Pai, nunca esquece que tem uma aliança com você e comigo. Ele tem uma aliança conosco. Lá em Isaías, no capítulo 41, no verso 10, fala assim: pois não tema. Isaías 41, 10. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita, com a destra da minha justiça. Quando Davi diz isso a Mefibosete: não tenha medo. Mefibosete, então, ele tem uma certa esperança, mas ele precisa se justificar para o rei. E aí ele pega e fala no verso 8: quem é o teu servo para que o rei se preocupe com um cão morto como eu? Nessa manhã, nós precisamos entender que nós não passamos de um cão morto diante do rei. O que é um cão morto? Um cão morto você pode chutar à vontade, porque ele não vai fazer nada. Um cão morto, ele já era, ele está acabado, ele está... Nós precisamos entender que nós somos um cão morto diante do rei. Essa é a nossa condição humana. Essa é a condição que você e eu nos encontramos. Carentes, necessitados da misericórdia de Deus na nossa vida. Reconhecer a nossa insignificância perante o Rei. Nós cantamos isso, que nós não somos dignos, nós não somos merecedores. Mas quando Mefibosete ele fala isso para o rei, Davi nem dá ouvidos para o que ele diz. Me lembra a história lá do filho pródigo, quando o filho pródigo chega, cheirando mal, todo maltrapilho, e dizendo: pai, eu pequei contra ti, contra os céus, eu não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai não dá ouvidos, e abraça o filho, e beija o filho, coloca um anel no dedo do filho, dá uma roupa nova para o filho, dá sandália para ele, e diz aos servos: preparem um novilho, porque nós vamos fazer uma festa, porque esse meu filho que estava morto, hoje voltou e está vivo. É o que o Senhor fala para nós. E Davi, então, numa tipologia do rei Jesus, como se fosse o rei Jesus, ele fala exatamente isso. Davi não dá ouvidos. Então o rei chamou Zipa do lado, no verso 9, e disse: devolvi ao neto de Saul, o seu senhor, Zipa, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Aqui o rei está restituindo tudo. O que você perdeu, amado, amada? Você perdeu a sua honra, a sua dignidade? Você perdeu o quê? Perdeu a sua família, perdeu o seu filho, perdeu emprego, perdeu riqueza? O nosso rei, ele pode restituir 100 vezes mais.
tudo que nós perdemos um dia. Tudo. Independente da nossa idade, independente da nossa condição social, independente, Ele pode restituir tudo que nós perdemos. Assim foi com Jó, assim foi com tantos outros, e assim foi com Mefibosete. Restituição total. Mefibosete, ele voltou então às origens de seu nascimento, e é isso que o Senhor quer de nós aqui, que nós voltemos à origem do nosso nascimento. Nós nascemos como príncipes, como filhos do Rei Jesus. Se no passado tempo nós caímos, nós nos tornamos coxos, nós pecamos, nós perdemos a nossa honra, a nossa dignidade, o Senhor quer restituir tudo que nós perdemos. E mais, a Bíblia ainda fala que a glória da segunda casa será muito maior do que da primeira. É isso que o Senhor quer para mim e para você nessa manhã. Restituição total. Voltar às origens. Filhos e filhas do Rei. Descendência real. Nós estamos entendendo cada dia o que é viver na cultura do reino. Viver na cultura do reino é saber que nós somos príncipes e princesas, que nós somos filhos, nós temos sangue azul. Todos nós aqui, sem exceção, temos sangue azul. Se você duvida de mim, depois você corta o dedo para ver. Sangue azul é o que você e eu temos. E Mefibosete, então, ele passa a viver em Jerusalém. Agora não é mais em Lodebar. Agora é em Jerusalém. E mais, comendo na mesa do rei. Verso 13. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre na mesa do rei. E a Bíblia lembra ainda aqui a gente, ele era aleijado dos 2 pés. Sabe, amados, quando nós nos sentamos à mesa, quando a gente senta à mesa, então imagina, você lá na sua casa tem uma mesa, uma toalha na mesa, você senta aqui, o seu convidado senta ali na frente, o outro senta do lado. Não dá para ver os pés de ninguém na mesa. A mesa, ela encobre os pés da pessoa. Se a pessoa está com a unha encravada, se ela é coxo, se ela tem um pé torto, não dá para ver. Essa é a mesa do rei. Quando ele te chama para a mesa, quando Jesus, o rei, te chama para a mesa dele, ele, Jesus, está encobrindo as suas imperfeições, porque você não é perfeito, nem eu sou perfeito, você não é perfeito, mas a mesa, por isso que nós cantamos aqui, a tua mesa cura, como eu não ensaiei com o pastor Davi, então ele ia para um lado, eu ia para o outro, meu Deus do céu, para quem entende de música foi terrível, mas a mensagem foi muito importante. A tua mesa cura. A mesa do Senhor, ela cura. Ela tem vinho, o vinho novo, o suco sem ser fermentado, sem teor alcoólico, e ela tem pão. O vinho é a alegria do Espírito Santo. O pão é a palavra de Deus, que nos fortalece, que nos alimenta. Nós cantamos aqui, eu queria que vocês repetissem essa canção, pode ser? Durante a ceia. A canção de ele partir o pão. Quando Jesus parte o pão, é porque você está sentado à mesa com ele. Então, daqui a pouco nós vamos tomar a ceia do Senhor, todos são convidados. Os aleijados são convidados,
os pé tortos são convidados, os pecadores são convidados. Todos aqui são convidados, porque nós somos um corpo. Cada um aqui, junto com o outro, forma o corpo de Cristo. E nós não somos perfeitos. Mas a mesa do Senhor, ela vai tampar os nossos defeitos. Porque nós vamos querer isso. Nós vamos aceitar isso. Porque você pode não aceitar, você pode não querer. Mas você quer. Eu tenho certeza que você quer isso. Então não deixe de participar dessa ceia. Independente se você é dessa congregação ou não, se você é batizado ou não, se você está aí com os pés coxos, né, espiritualmente falando ou não, Jesus, ele morreu por cada um de nós. E quando ele morreu naquela cruz, todo o sangue dele foi vertido. Todo o sangue de Jesus, não ficou nada. Tanto é que um soldado no final, quando Jesus já estava morto, ele espetou Jesus com a sua lança, e ali então correu o restinho de sangue que existia e água, porque não tinha mais sangue. Jesus deu todo o sangue dele para mim e para você, no seu lugar e no meu lugar, para que todos os pecados fossem perdoados. E hoje, quando nós chegamos diante do Pai, diante de Deus, que é justo, o Pai é justo. Se nós temos pecados, o Pai é justo, nós temos que ser responsáveis por aquilo que nós fazemos. Mas quando nós nos apresentamos diante do Pai, existe ali uma cobertura, que é o sangue de Jesus. O Pai, sabe como é que ele te enxerga? Quer ver? Chega aqui, David, por favor. Chega aqui. Natália, você também. O David vai ficar aqui na frente da Natália. Amém? Natália vai ficar ali atrás, ó. Isso, mas vira, isso, tá bom. Não, vira para mim. Eu estou aqui na figura do Deus Pai, amém? Você, Jesus, e a Natália, pecadora, coxo, aleijada, cheia de coisas horríveis na vida dela. E aí o Pai vai olhar para a Natália. Ele olha através de Jesus. E ele vê a Natália linda como ela é, da origem que ela é, filha de rei, uma princesa. É isso que Deus vê, cada um de nós, através do sangue de Jesus. Se sai Jesus da jogada, se Jesus sai, aí ele enxerga a Natália, pecadora, me enxerga, pecador. Mas quando Deus, Pai, olha, cada um de nós, através de Jesus, que deu a vida por nós, ele assumiu os nossos pecados, então tudo muda. É assim a mesa, obrigado, filhos. É assim a mesa do Senhor. Essa mesa cura. Essa mesa encobre os nossos pecados, as nossas falhas. Não é essa mesa física que está aqui, nem esse suco, nem esse pão. É a mesa que o Senhor tem para nós. A Bíblia, lá no Salmo 23, fala assim, que o Senhor prepara para nós uma mesa, um banquete diante dos nossos adversários. Sabe quem é o nosso adversário? É Ele mesmo, aquele feio, fedido, chifrudo. O Senhor prepara para nós uma mesa, um banquete, e nós então podemos vir a essa mesa e sentar à mesa.